Boa noite, mais uma vez a todos. O tema dessa semana é circuito RC. O que é o circuito RC? É um circuito em série, no caso, que é o específico que a gente vai ver aqui, o R de resistor e um C de capacitor. No caso é porque o circuito é montado dessa maneira, de resistor-capacitor. Do lado esquerdo tem aqui como se fosse o tipo sumário, tem aqui eletromagnetismo, porque essa parte aqui faz parte deste conteúdo. Na próxima aula a gente vai ver o circuito RL, que é resistor indutor. Então eu dividi em duas partes para ficar mais simples para vocês. Então vamos lá. O que é esse circuito RC? O circuito RC é montado como está aí na figura. Observe que vocês precisam ter uma noção lá do ensino médio. Isso aqui vocês viram a nível de ensino médio. Esse R é o resistor, que não precisa explicar, falar demais. Algumas coisas supõe-se que vocês já viram. Ó. O R é o resistor, o C é o capacitor, e esse V0 é a voltagem da bateria. Quando você está no ensino médio, a bateria é representada dessa maneira. O tracinho menor é o terminal negativo, esse tracinho maior é o positivo. Tipo, você tem uma pilha, tem um lado que é o negativo, tem um lado que é o positivo. Então, esses tracinhos simbolizam isso. Se vocês observarem o circuito, ele não está fechado, ó, porque tem os contatos A e B. Esses contatos A e B eles não estão ligados, ó, contato A e B. Tem aqui o terminal para fazer a ligação. Ou você liga o A no contato, ou liga o B. Nessa primeira parte, o que é que nós vamos fazer? Vamos ligar o A. Por que nós vamos ligar o A? Porque é onde está a bateria. Esse circuito ele é montado de tal maneira para o objetivo ser atingido. E qual objetivo é esse? É carregar o capacitor. Vamos lá a função. Basicamente, um resistor ele tem por função dissipar energia, transformar a energia em calor. Exemplo, quem tem chuveiro elétrico em casa, o chuveiro elétrico tem uma resistência elétrica dentro dele, geralmente feito de material de níquel cromo. Quando a corrente elétrica passa, ele aquece, esse calor é transferido para a água e a água aquece. Basicamente, qual é a função do capacitor? É armazenar energia. Então, a energia vai vir da onde nesse caso? Vai vir da bateria. Então, essa primeira parte aqui do problema vai ser o processo de carregar o capacitor de energia. A segunda parte vai ser o processo de descarga do capacitor. Mas o capacitor ele tem muitas outras aplicações. Aquele caso, por exemplo, do flash, quando você dispara um flash. Você utiliza um pequeno capacitor para isso. Ele armazena energia e libera toda a energia de uma vez só, para precisar aquele flashzinho bem forte. Então, nota que eu estou fazendo toda uma introdução inicial antes de começar as contas, que é para vocês entenderem o contexto da coisa. Então, primeiramente a gente vai fazer a ligação desse contato aqui no A. Então vai se ligar aqui. Quando ligar, os elétrons, observe o terminal negativo do lado esquerdo, e observe a placa do capacitor negativo. O terminal positivo, está do lado direito, ó, e observe a placa eletrizada positivamente do capacitor. Isso se deve a quê? À movimentação dos elétrons. Os elétrons se movimentam de uma placa para outra, se movimenta para a placa que está do lado esquerdo. Então ela fica negativa e, logicamente, a outra fica positiva. Basicamente isso. Então eu expliquei a função de cada uma. Do resistor, que é dissipar energia, do capacitor, que é armazenar energia. Não tem os dispositivos que armazenam energia, tipo um no-break. Tem capacitores, baterias, pilhas, tudo é basicamente um capacitor. Só que a gente representa o capacitor por duas barras, como está aí, é como se fossem as placas do capacitor, porque tem capacitores nesse formato, mas nem todo capacitor é nesse formato. Só que a gente utiliza esse exemplo para qualquer coisa, porque fica mais simples. Então, essa parte das barrinhas é um símbolo. Estou revisando aqui a parte do ensino médio para quem não está lembrado. Então, vamos lá. Então, esqueça esse contato B e vamos focar aqui só no A. Pronto. Ao fazer isso, observe que vai ter uma tensão. Essa tensão, para quem não sabe, ela é o potencial que está aqui. Ó. Isso é a tensão, é a voltagem. Ó. É a voltagem da bateria.
Só que essa tensão da bateria, ela vai tanto para o resistor como para o capacitor. Ela se divide. Exemplo, se você pega uma pilha e liga duas lâmpadas nela, uma pilhazinha, essa voltagem da pilha se divide para as duas lâmpadas. Do mesmo modo que a voltagem da bateria se divide por resistor e se divide por capacitor. Então, por isso que eu escrevi aqui a frase, a tensão ou diferença de potencial V, que é a voltagem, em cada um dos elementos. Que elementos são esses? Os elementos são resistor e capacitor. Vai ser dado como? A voltagem, para quem lembra lá do ensino médio, a voltagem relacionada com o capacitor é a carga elétrica Q desse capacitor dividido pela sua capacitância. Que capacitância é essa? Essa capacitância é a capacidade de referência do capacitor, que é medida em farad. Quem já viu um capacitor na vida, de modo prático, pegou num, deve ter visto que tem um Fzinho lá. Esse Fzinho é a unidade de medida do capacitor. No caso é a capacitância medida em farad. O que aqui, simbolicamente, é a quantidade de carga que ele consegue armazenar. Então, por que eu escrevi VC? É a voltagem do capacitor. É a quantidade de carga dele dividido pela sua capacitância. Ponto. Para o resistor, observe que eu estou colocando sempre a referência. Voltagem do resistor vai ser R vezes I. A resistência, quem é o I? Lá do ensino médio vocês também tem que lembrar. O I é a corrente elétrica. Tudo isso aqui você vê no ensino médio. Então, é conhecimento que vocês têm que trazer de antes. E a corrente elétrica, ela é obtida como? Por dQ/dt. Também você vê isso no ensino médio, apenas você não vê nessa linguagem. Lá no ensino médio você vê que a corrente elétrica é a quantidade de carga por certo intervalo de tempo. Você vê nessa linguagem mais simples. É ΔQ sobre ΔT. Aqui nós estamos vendo na forma diferencial. A corrente elétrica aí é a derivada temporal da quantidade de carga elétrica. Ou seja, só mudou porque ficou numa linguagem mais, digamos, técnica. Por causa do nível superior, utilizando cálculo diferencial. Pegando essas três equações, 1, 2 e 3, nós podemos agora descrever as equações para esse circuito que está do lado C. Como vai ser isso? Eu falei a questão da voltagem. A voltagem da bateria, ela se divide tanto por resistor como por capacitor. Então, quando você fizer o contato em A, que eu também já falei, teremos, num instante de tempo t qualquer, não importa qual vai ser, vamos fazer aqui uma expressão geral, ó, nós vamos ter que a voltagem da bateria, que é o V0, ó, que é a voltagem inicial, é a soma da voltagem do resistor mais a do capacitor. Por quê? Porque é ela que está alimentando os dois. Então, essa voltagem dividida por 2, somando, logicamente, dá do capacitor. Lembre das três equações iniciais, 1, 2 e 3. E observe que elas estão todas numeradas. Quem é a voltagem do capacitor? Quem é a voltagem do resistor e do capacitor? Você vai substituir aqui, ó. Substituindo a equação 1 e 2 na 4, que são aquelas lá da primeira página. Voltagem do resistor, voltagem do capacitor, que é lá o que estava na primeira página. RI, Q sobre C. Ó. Não tem nada de outro mundo. Mas tinha a primeira, tinha a segunda e tinha a terceira. Qual era a terceira equação? A terceira equação era relacionada a quem? A corrente elétrica I que eu estou circulando aqui. Substituindo I, fica a mesma equação 5, 3 na 5, tirando o I, que vocês devem lembrar, é dQ/dt. Ó. Vou marcar para vocês não se perderem. Está aqui. Ó. O I é a derivada temporal da quantidade de carga elétrica. Ó. Passo a passo, bem detalhado. Ó. Não tem como errar. Feito isso, ó, você só inverte a equação como está aqui, ó, coloca o segundo membro, que eu passei o traço vermelho para o primeiro membro e passo o primeiro para o segundo. Só fazer uma inversão. Não fiz nada de outro mundo, só mudei as posições. Da equação 6 para 7. Feito isso, mais uma vez, ó, passa-se o R, ó, que está multiplicando. Ó, vou colocar aqui o sinal de vez. Ó, notem que o R, que é a resistência, está multiplicando no primeiro membro, mas só o primeiro termo. Se eu jogar ela para os outros termos, ela vai como? Dividindo, propriedade básica da matemática. Se está multiplicando, se você passar para os outros termos, ela vai dividindo, como eu marquei aqui no traço, com traço amarelo para destacar. Estou explicando até a matemática básica para vocês. Pronto. Feito mais essa pequena parte,
Notem que eu passei, ó, o Q sobre R, ó, por segundo membro, tá? Positivo, ó, passou negativo. E o que é que nós temos agora na equação 9? Nós temos uma equação diferencial. A derivada temporal da quantidade de carga elétrica em relação ao tempo é V0 sobre R menos Q sobre RC, que é uma equação diferencial separável, como a gente já fez em outros problemas, das leis de Newton, de energia, de lançamento de projetos. Ou seja, aqui é outra aplicação em circuitos, mas a matemática de equações diferenciais é a mesma matemática. Aqui é uma equação diferencial linear e separável. Então você pode separar. Passa o dq para o segundo membro. Ó. Vai ficar como? Ah, só desculpa. Eu pulei aqui uma pequena parte que eu simplifiquei aqui. Ó. Eu multipliquei aqui em cima e embaixo, esse primeiro termo da direita, eu multipliquei por c. Ó. Ao multiplicar por c, ó, o que é que acontece? Ó? Esse termo fica igual a esse termo, que eu vou colocar de outra cor, porque fica melhor de identificar. Aonde eu passei o traço vermelho, ó, ficou RC e RC, isso multiplicando o primeiro termo pela capacitância, tanto no numerador como no denominador. Como o denominador fica igual, fazendo essa multiplicação, eu posso fazer isso aqui, ó, como se juntasse, né, um só. Aí em cima você vai ter a voltagem vezes a capacitância, que é o que está aqui, ó, menos o Q, que é o que está aqui também. Pronto. Foi só uma maneira de juntar essas duas frações numa só. É porque às vezes eu faço uma continha e até eu mesmo esqueço que fiz. Pronto. Agora a gente pode separar como eu tinha falado. Ó. Fica dq passando esse termo, ó, que está no primeiro membro, ele vem dividindo. E o dt passa para o simples lugar desse termo, como está aqui. Ó, e o rc continua tal. O que foi que eu fiz? Só permutei os termos cruzados. Eu permutei o dq com o cv menos q de x, já que é o produto dos meios, a multiplicação e a ordem dos fatores não altera o produto. Ó. Explicando a matemática básica também, para não ter problema de dizer que não entenderam. Pronto. Essa equação 11, o que é que nós podemos fazer com ela? Podemos integrar? Podemos, né? Mas nós vamos integrar como? Vamos integrar a equação acima considerando que o capacitor estava descarregado. Ó. Quantidade de carga igual a zero. Ó. Por quê? Foi o que eu falei lá no início. Essa primeira parte é o processo de carga do capacitor. Então, o capacitor está descarregado. E o tempo é aonde? O tempo é zero, porque nós estamos começando o processo. Então, carga zero, tempo zero. Então, essa equação aqui nós vamos integrar. Ó. De 0 a t, que é a integral do segundo membro, e de 0 a q, que é a integral do primeiro membro, que são os limites de integração. Então a equação 12 é a mesma equação 11, só que agora colocando a integral. Notem que essa equação da direita é bem simples, porque como o RC é uma constante, a integral de dt em relação a 1 aqui, ó, por exemplo, a integral de 1 em relação a dt vai dar o próprio t. Aqui na primeira integral, temos a capacitância multiplicada pela voltagem menos o Q, que o Q é a variável, porque o elemento aqui da diferencial é o dq. Então eu tenho que fazer uma substituição. Eu vou chamar tudo isso aqui de U, como geralmente eu faço. Se a gente chamar isso aí de U igual a CV menos Q, nós vamos ter que derivar esse U. Derivando fica derivada de U é du, e derivada de CV menos Q, como CV é constante, ele vai para zero. E a derivada de Q, ó, dá dq. No caso, como tem um menos, menos dq. Agora eu vou inverter. Vou passar o dq para o primeiro membro e o du para o segundo, aí no caso eles trocam o sinal. Fica dq igual a menos du. De posse dessas informações, ó, se o dq é o menos du, ó, esse valor vem para cá, para a integral. Como eu estou substituindo aqui, ó, u igual a CV menos Q, esse valor vai lá para a integral também. Ó. Então, fazendo todos esses pequenos detalhes, o que é que nós temos? Ó? Portanto, que a integral fica a integral de menos du, que está no lugar do dq, sobre u, e a integral da direita vai dar t sobre rc, variando nos limites de 0 a t. A primeira integral, que é da esquerda, a gente também já fez nos problemas anteriores. Como a variável, que é o u, está no denominador, a integral da quem? A integral da u ln. O ln de quem? O ln de u. Lembrando que tem um sinal de menos aí, ó. Então vai ficar menos o ln de u de 0 a q, igual a t sobre rc. Por que deu t sobre rc? Porque como aqui é zero, ó, substituindo o zero aqui, essa equação ela vai se anular.